espaço pet geralmente é uma área do condomínio que fica separada para onde os condomínios podem levar seus cachorros. Uma área interna. Tá? Então, geralmente é uma área com gramado, com um banco para as pessoas sentarem, lixeira tem que ter, saquinho de lixo e tal, para que as pessoas possam passear, entre aspas, né, com seus cachorros dentro do próprio condomínio. Estruturais, porque né? na verdade o que você acaba fazendo é uma alteração de regulamento interno, Sim. não uma alteração de área. Você passa a dizer que naquela área os pets são permitidos, ponto. Perfeito. Então você está alterando o regulamento do prédio e não a área em si. Uma coisa que eu sempre costumo fazer nesses casos de aprovações um pouco mais arriscadas é aguardar depois da Assembleia uns 3, 4 meses para começar a execução, porque se alguém estiver insatisfeito e quiser impugnar a decisão após receber a ata da Assembleia, esse tempo a gente consegue dar outro caminho para aprovação, tentar chamar novamente a Assembleia, tentar o quórum eventualmente. Perfeito. Então isso é uma medida de segurança que é bacana fazer também. Existem vários tipos de violência, né? A violência doméstica, ela é aquela que é cometida dentro do âmbito familiar. Então, é dentro de uma casa, de alguém que já morou na casa com você, ou alguém que já saiu e depois voltou para casa. Ela é cometida dentro do âmbito familiar. Então, ela é cometida por pessoas da família. Pode ser um tio, um filho, o pai, o marido. É uma violência que é cometida no âmbito familiar. Até que limite? Eu acho assim, o síndico tem que interfonar, tem que ligar, tem que chamar a polícia, tem que chamar 180, 190, porque eu acho que tem um limite. Eu acho que, na verdade, assim, se você está escutando, eu estou escutando um berro aqui, estou escutando alguém gritando, estou escutando alguém falando alto, quebrou alguma coisa, aí você fala... vamos esperar mais um pouco. Mas aí se você começa a ver um negócio, um espancamento, tipo, socorro, socorro. Eu acho que nesse caso, não sei o que você acha, assim, eu acho que o síndico teria que interfonar, agir num caso como esse. O que eu penso? A gente, tudo que começa com barulho, né? Tudo começa com barulho que já entra na esfera de atuação do síndico. É o alerta, né? Exatamente. Eu, normalmente, eu peço para os meus funcionários, olha, interfone na unidade, pergunte se está tudo bem, para cessar o barulho ou diminuir, então eles já ficam um pouco receosos de continuar, até porque eles sabem que o próximo passo, efetivamente, a gente vai chamar a polícia. Porque nós não vamos invadir a unidade, até porque não pode. Queria explicar primeiro qual o papel da convenção do condomínio e do regulamento, que na verdade, segundo a legislação, o regimento interno, né, que é tratado. Queria que você explicasse para a gente qual o papel desses dois documentos. Bom, a convenção eu digo assim sempre que é o documento mais importante dentro de um condomínio. É praticamente falando para os síndicos, é a certidão de nascimento daquele empreendimento. Lembrando que para a formação deste documento, ele tem que ter um quórum específico de 2/3, né? Para sua atualização, também tem que ser 2/3. Exatamente, para atualizar também 2/3. Eu queria que você falasse como foi o processo, como que vocês decidiram, aí vocês fizeram uma pré-assembleia, fizeram um trabalho antes para chegar na assembleia só e aprovar, como foi esse processo de alteração do regulamento interno? Então, eu tenho por hábito, assim, no exercício da sindicatura, de ter muito contato com o condomínio. Eu falo muito com o condomínio, seja por WhatsApp, seja pelos nossos relatórios, por e-mail, e eu estou sempre buscando neles, além do que tem em mim, qual a mudança que a gente precisa, né? Quais são as maiores reclamações naquele condomínio, o que está precisando mudar. E partindo disso, eu comecei a falar, a gente precisa ir na assembleia, vocês precisam descer, eu quero mudar o regulamento, eu quero trazer mais benefício aí na convivência. E eu fui falando bastante disso com as pessoas. Partindo disso, eu peguei uma assembleia que as pessoas costumam ir bastante, que é sorteio de vagas, e colocamos a alteração do regulamento interno. O condômino, geralmente, eles têm aquela visão de que tudo é necessário economizar. E elevador é uma coisa que a gente não pode brincar com isso. A gente não pode ter uma economia com elevadores. A gente precisa ter muita atenção, porque é um meio de transporte. Tem a sua legislação a respeito disso e a gente precisa ter muita cautela e muito cuidado para assinar os contratos com as empresas credenciadas para mexer nos equipamentos em que a gente tem dentro dos condomínios hoje. Isso é fundamental e os condôminos, eles têm que ter a consciência de que
o elevador é um meio de transporte como um carro. Ele necessita de manutenção, ele necessita de ajustes periódicos, ele dá problemas como um carro, então ele precisa passar por cuidados específicos para que a gente tenha maior vida útil. Qual é a diferença principal e o que você vê como vantagem ou desvantagens nesses modelos? Ricardo, eu tenho assim uma tendência a concordar com o Mauro no aspecto genérico da opção por um contrato com peças. Para o lado do fabricante e do provedor da manutenção, quando você tem a cobertura com peças, o que acontece? E existe a necessidade de uma substituição ou um reparo imediato e rápido. Como o contrato já prevê isso, não tem a necessidade de uma aprovação dentro do conselho para fazer o investimento. Então, a gente consegue agir de forma muito mais rápido, ágil, né? Por quê? Porque toda a parte administrativa para esse contrato, ela já está estabelecida, então não tem nenhum adendo ou algum aditivo a ser mencionado. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você administra. Até semana que vem.